está aqui agora com Natanael que está lá na IBCU, lidando com crianças, né, como seminarista. Sim, sim. Joel Neto, que está aqui no Seminário Palavra da Vida como um dos professores aí. Max Richter, que está aí em todos os vídeos, né, do blog. E eu, David Willi, que também faço parte do blog. E a gente está aqui para conversar sobre cosmovisão cristã. Primeiro, eu acho que muita gente não sabe o que é cosmovisão cristã, não sabe nem o que é cosmovisão. Então, primeiro, o que é cosmovisão? Eu acho que o importante, antes de tudo, é a gente dividir esses termos e pensar a cosmovisão a partir dessa lente, né? Essa lente com a qual a gente discerne a realidade, a gente filtra as informações que a gente recebe e, na verdade, relaciona com todas as demais áreas da vida, né? Então, a minha cosmovisão, ela define, ou expressa, talvez melhor dizendo, a minha existência. Aquilo que é essencial e aquilo que, de fato, vai discernir e enxergar todo o contexto, toda essa realidade. Sim. É isso aí. A cosmovisão é o chão onde a gente se move, né? Onde a gente existe, a partir da onde a gente tira as nossas conclusões, as premissas, né? A partir da onde a gente tira as nossas conclusões. Então todos nós temos uma cosmovisão, todos nós falamos de algum lugar, falamos a partir de alguma realidade, né? Então é o chão que a gente se move, o alicerce da nossa casa, é o que dá pressupostos para as coisas que nós dizemos acreditar e por dizermos acreditar, praticamos a partir do que acreditamos, né? Mas é isso aí que o Natanael falou. Agora, a gente entende que cada um tem uma cosmovisão, só muda a cosmovisão de cada pessoa, né? A lente com a qual ela enxerga o mundo. Quais são os erros de uma pessoa tentar montar uma cosmovisão cristã? Quais erros ela pode vir a cometer? Eu acho que a gente teve esse papo hoje, depois da aula, né? Natanael carinhosamente me dá uma carona pro almoço depois de toda a aula. E aí a gente estava conversando sobre isso. O Natanael falou uma coisa muito legal que ele pode desenvolver mais, que o grande risco de nós montarmos uma cosmovisão é o fato de acreditarmos que é possível se montar uma cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão cristã, ela é um pressuposto, ela já está lá, ela já foi colocada, ela é a priori, né? Eu faria uma analogia com isso, um paralelo com isso, por exemplo, com o casamento. As pessoas dizem assim, eu me caso para ser feliz. Isso é impossível, ninguém consegue fazer o outro feliz ou se deixar ser feliz pelo outro, né? Isso é um exercício cansativo e uma hora ele vai dar errado, né? Na verdade, nós deveríamos nos casar com a ideia de que nós temos uma felicidade pré-existente em Cristo Jesus. Então eu consigo ser feliz com a minha esposa sempre, porque mesmo quando as coisas não funcionam entre nós, porque é natural as coisas não funcionarem, nós bebemos de uma felicidade, de uma fonte de felicidade pré-existente que é em Jesus Cristo. Então a cosmovisão cristã, ela é uma fonte pré-existente às nossas próprias visões. Então o exercício como Natanael bem disse, a tentativa de se construir uma cosmovisão cristã, em si ela já nasce fracassada. Porque a visão de Cristo, ela é pressuposto, ela é pré-existente, ela é a priori, né? Nós precisamos só encontrar a fonte e beber dela. A cosmovisão ela vai sendo montada conforme você vai vivendo e tal, o contexto que você vive. Nisso que você falou, estou pensando, criar uma cosmovisão cristã, você falou que é um erro. Mas a missão nossa então é a gente reconstruir ou consertar a cosmovisão que a gente já tem com pressupostos bíblicos. Eu acredito que você falou tudo que necessita ser falado. Na verdade, o que nós fazemos é tentar ler a realidade por meio da lente de Jesus Cristo. Isso que seria uma cosmovisão cristã. Você reorienta as suas perspectivas, você reorienta as suas prioridades, você reorienta o chão que você pisa. Eu não tenho como tirar ninguém da realidade que ela existe. Eu não tenho como tirar ninguém do mundo onde ela pratica a existência, né? Onde ela é vivente. Então eu preciso que nesse mundo ela aprenda a enxergar a realidade, que é a mesma de um cristão e de um não cristão, mas pela lente do Evangelho, pela lente do Cristo, pela lente do cristianismo, né? Então isso seria uma cosmovisão cristã. Acho que daí que parte a ideia de que nós não conseguimos construir, ela já está lá. E nós temos que beber dessa fonte e ressignificar a realidade onde nós estamos pisando
pela lente de Cristo, pelos princípios do cristianismo revelado nas... A questão toda aqui vai girar em torno, pegando esse gancho na realidade, de que a cosmovisão cristã ela já está pronta a partir do momento em que o Evangelho nós já temos o Evangelho, nós já temos o ensino de Cristo. Eu acho que eu resumiria, sintetizaria na ideia de que a cosmovisão cristã é a mente de Cristo em nós. A partir do momento em que a mente de Cristo ela está na vida do cristão, ela é presente na vida do salvo, isso se desenvolve em todas as áreas que ele vai se relacionar. Então, o que muda? Por que a gente vai falar de cosmovisão hoje em dia? Porque o homem muda, a sociedade muda, o pensamento muda, o pressuposto muda. Mas a mentalidade que vai ser desenvolvida, que vai talvez denunciar, ou questionar, ou apoiar determinado pensamento, propor, vai ser a mesma base, o mesmo pressuposto que denunciou, propôs ou criticou o homem na Renascença, o homem no Iluminismo, ou o homem nesse momento da história que a gente não sabe definir muito bem o que é. Então, o pressuposto cristão, a mente de Cristo, é a mesma. A gente está falando de um Deus eterno, imutável, que transmitiu um ensino que espelha perfeitamente a verdade. Então isso ele não muda. Mas o maior perigo, ainda nessa discussão, é que a gente está fadado a toda tentativa de construir uma cosmovisão cristã, a construir uma visão de mundo sem Cristo. Porque normalmente a cosmovisão cristã ela vai ser um rótulo para justificar determinada predileção ideológica, determinada causa, e aí você pode justificar praticamente qualquer coisa que existe como uma construção de cosmovisão cristã. O C.S. Lewis, numa das cartas do inferno, o paciente tem um problema, e o conselho que o demônio-chefe lá, o Screwtape, ele dá, é mais ou menos o seguinte: faça com que ele acredite que ele está cumprindo a fé cristã e que ele está tendo uma visão de mundo cristã ao associar cristianismo em alguma coisa. Então, eu sei que o que eu vou falar é capa de livros e de bons livros, a questão aqui não é essa, mas faça com que ele tenha uma mentalidade, por exemplo, cristianismo e política, cristianismo e ecologia, cristianismo e o que você quiser, cristianismo e cumprindo o ele crê ser cristão, entende? Cumprindo o ele crê estar cumprindo uma cosmovisão cristã. E ele diz, olha, se você conseguir levar o seu paciente a esse estado, você já venceu. E o C.S. Lewis vai falar também, até ali quando ele vai trabalhar com as cartas do inferno, que em algum momento ele vai aconselhar, né, que não mexa com o cara que já está lá na igreja. Porque o cara que está lá na igreja não vai fazer mal pra gente. Né? Ele já está... Porque muitas vezes nós alienamos as pessoas nessa construção de uma cosmovisão cristã a partir de ideais teológicos específicos, da leitura específica de alguma comunidade, que destitui essa pessoa dessa realidade, criando uma dicotomia nela. Né? Então, muitas vezes, até os próprios cristãos, eles se tornam alienados nesse exercício de viver a cosmovisão cristã dentro de uma realidade que é igual para todos, na política, no trabalho, enfim, qualquer outra agência social, né? Qualquer outra manifestação social. Partindo do pressuposto de que a cosmovisão cristã, ela coloca que a mentalidade do próprio Cristo em nós, como que Cristo interagiria com a sociedade hoje? A gente vê que os cristãos têm interagido de várias formas. E eu acho que essa expressão do cristão e política, cristão, como que a gente pode interagir colocando a cosmovisão, mas também talvez não tropeçando em alguns pressupostos dessa cosmovisão, assim como vocês colocaram. Mas aquele livro do Keller, Integrando Fé e Trabalho, ele discute muito essa questão, que muitas vezes nós cristãos, nós temos o costume de anexar a nossa fé a algumas realidades da sociedade. Por exemplo, é aquele cara da sua igreja, que é comerciante, abriu um comércio, e ele quer ter um comércio para Deus. Então ele coloca a música gospel para tocar, ele coloca a Bíblia aberta no balcão da loja dele, ele entrega folheto, e nada de errado em fazer isso, né? Mas ele acredita que se ele tiver algumas expressões do que ele entende por cristianismo, imaginário religioso, no comércio dele, ele vai estar tendo um comércio cristão. Isso seria anexar, o Keller vai trabalhar naquele, anexar fé e trabalho. Na verdade, o convite é a gente integrar, a tal ponto que a gente já não saiba mais naquele comerciante, aonde começa o trabalho dele e termina a fé dele, aonde termina a fé e começa o trabalho. Ele vive
no trabalho para Cristo, o trabalho dele é para a glória de Deus. Então ele está integrando essas coisas. Então, é o que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele fala que nós devemos levar nossa mente cativa ao Senhor, né? Quebrando as cadeias, né? As fortalezas mentais. Nós precisamos aprender a conviver, a viver com essas realidades sociais, a política, o trabalho e todas as outras realidades, com a nossa fé sendo o pressuposto, aquilo que denuncia, aquilo que propõe. Não apenas anexando, mas integrando, né? A gente tem o costume de departamentalizar a vida, né? Então são vários setores onde nenhum encosta no outro, né? Exato. E a gente tem dificuldade, né? Quando a fé deveria integrar todos e mover, né, o ser humano por todos esses aspectos da vida. Será que seria hoje uma das maiores falhas, né? Eu vi o Jonas Madureira falando isso uma vez. O grande pecado da igreja brasileira era esse dualismo, né? O sagrado e o profano. E aí o que acaba impedindo da fé entrar em alguns lugares, né, com o tempo. Não, a fé, Tem seu você, o departamento. pastor, cuida disso aqui a gente cuida, entendeu? A fé não pode invadir, não pode transformar essa parte da sociedade, porque não, fé é coisa de igreja. Vocês veem assim também, muito hoje na igreja brasileira, esse dualismo, ele é talvez um dos maiores, ou o maior problema que a gente enfrenta. É um dos maiores problemas, com certeza. Esse dualismo, dicotomia, na verdade não hoje. Não hoje, né? Cartas bíblicas foram escritas para combater dualismos, né? Então, é um problema que acompanha a igreja já há um longo tempo e hoje um perfil da nossa sociedade é que ela se situa em extremos. Por não conseguir discernir um determinado caminho, por ter uma certa ausência de referencial, ela se sente representada em extremos. E a nossa fé vai acontecer isso. Ou, por exemplo, nessa relação fé e trabalho que o Joel pontuou aqui, ela vai se expressar num dualismo em que a fé não interfere no trabalho, ou ela vai se expressar num dualismo em que o trabalho acontece independente de qualquer outra manifestação da própria fé cristã. Então, é ou uma coisa ou outra. Existe uma reflexão, supostamente, eu realmente não consegui até hoje encontrar essa fonte, mas supostamente atribuída ao Bonhoeffer. Mas, independente disso, a reflexão ela é válida. Ele teria feito uma comparação com a tragédia grega. Na tragédia grega você tinha um elemento, no teatro, né, que era o deus ex machina. Era um recurso, na verdade, de alguns roteiristas ruins. De que forma que seria isso? Né? O camarada construiria lá a trama dele, a história dele, não sei, talvez Hércules vencendo os seus testes, né? E só que em determinado momento daquela trama, ele teria colocado Hércules numa situação que ele não poderia vencer. Ele se envolveu tanto com a história que ele colocou aquele personagem no momento em que ele não conseguiria vencer. Ele vai perder o personagem dele. Ele não tem como mais. A história vai acabar ali. Então o que é que ele faz? A solução dele é criar um deus ex machina, um deus feito máquina. Então vinha uma engenhoca e salvava aquele herói, tirava aquele herói dali. Essa engenhoca ela não tem relação com a história com o herói, da história do herói. Ele não está na trama original, ele não é um personagem, ele simplesmente apareceu para solucionar um problema criado por uma história ruim. Qual seria a questão? De que a forma com que alguns cristãos vão expressar sua fé no relacionamento com Deus vai ser como se ele fosse esse Deus feito máquina, que não tem um relacionamento e uma interferência direta na minha forma de pensar, nas decisões que eu tomo, no discernimento que eu tenho da realidade, na forma como eu me expresso no trabalho, na forma como eu me expresso na família, nos relacionamentos, ou em todos os âmbitos da vida, que na verdade não são caixinhas, como você falou, que não expressa a vida de Cristo em mim, mas ele é um ser estranho, uma máquina, uma engenhoca, que aparece em determinado momento da minha vida para resolver problemas que eu criei, sem qualquer relacionamento comigo ou sem qualquer papel na história. Ele é esse outro ser, ele é essa dicotomia, ele é esse outro cara que só aparece normalmente como alguma das caixinhas está indo mal. Sim. É uma relação utilitária com a fé. É o que na filosofia, mais tarde, está se remontando aí ao mito, né? Mas é o que vai ser a metafísica, né? É a metafísica, né? O mundo que não toca na realidade, né? Essa dicotomia a gente vai ver muito isso no Platão, né? Até, né? Esses dois mundos, né? Esses dois mundos que são separados. Mas eu acho que isso é tão real, essa dicotomia. A gente trabalha muito aqui no seminário, nas nossas aulas, falando sobre
o transtorno dicotômico diabólico, eu falo, né? O TDD. A sociedade sofre muito com essa realidade, que é exatamente isso que o Natanael falou. Nós estamos sempre nos extremos e nós não conseguimos fazer com que a realidade do cristianismo toque na realidade, como ela se apresenta, e que ela tenha respostas para essa realidade. Né? Esse Deus está sempre na transcendência, e parece que essa realidade de um Deus transcendente, ela não toca na realidade, no trabalho, na nossa, como a gente cuida do nosso dinheiro, como a gente lida com a nossa família, as escolhas que a gente faz, né? Então eu acho que a dicotomia foi e sempre será um dos grandes temas a lutar, os grandes desafios a enfrentar na cosmovisão cristã. Aqui no Brasil eu acho muito interessante um dos livros do Augusto Nicodemos, o que estão fazendo com a igreja, que ele trabalha as características católicas que o Brasil tem, né? Um ranço muito católico. Uma católica. Então, uma católica ele fala no livro. Então a gente tem aquela santidade dominical, né? Sim. A gente não está interessado em um relacionamento com Deus. São aspectos pontuais onde eu preciso de Deus, que aí eu procuro Ele e resolvo aquela questão. Sim. Mas cosmovisão é o todo, né? De Cristo tocando no todo da minha vida, né? Isso remonta na história, né? O Schaeffer também naquele livro dele, A Morte da Razão, ele vai nos convidar a uma reflexão que ele diz lá no início, né, que ele vai usar a partir de Tomás de Aquino, né? A reflexão dele, mas ele vai falar pra gente por exemplo, do Império Bizantino, né? De como eles percebiam o sagrado, como eles percebiam o secular, como você não podia reproduzir imagens do sagrado na realidade, né? Porque eram coisas dicotômicas, distintas, separadas, né? Então a gente vai trazendo essa coisa do mundo medieval, que vai entrar na modernidade, vai chegar na contemporaneidade. Aí o Brasil, ele foi descoberto, né? Junto com as naus portuguesas vieram o cristianismo romano no nosso país, né? E a gente vai ganhar um país realmente com essa alma católica medieval. E o evangelho vai sofrer, como sofre até hoje, visivelmente, todos esses arranhões que vão gerar essas dicotomias, esses transtornos dicotômicos que nós temos. Então, pensando no jovem, como que o jovem pode ajudar então nesse processo da igreja entrar na sociedade, da fé, e interagir a sua fé com a sociedade, no contexto que ele está na faculdade, no trabalho? Como é que um jovem hoje cristão, aqui no Brasil, ele pode fazer a parte dele nesse processo? Eu acho que primeiro esse jovem precisaria ressignificar o conceito de igreja. Né? Porque todas as vezes que nós pensamos nesse conceito de igreja, parece que nós o institucionalizamos, nós trabalhamos com a ideia de igreja local, a igreja local é importante, a igreja local tem seu grande valor, ela faz parte do projeto como um todo, mas o ser igreja é muito mais do que a igreja local, é muito mais do que o domingo, é muito mais do que a celebração. O ser igreja é um exercício de vida, né? E você leva esse exercício de existir como igreja de Cristo no mundo, como habitação do Espírito Santo, como uma experiência individual de ser templo do Espírito que se expressa na coletividade do corpo, você leva isso para todos os lugares, né? É impossível que a igreja não invada todos os lugares se você realmente entende o conceito do ser igreja, né? Que ele não invada a faculdade, que ele não invada o trabalho, que ele não invada o seu namoro, porque você entende que o ser igreja é viver para Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então digamos que a igreja, muitas vezes ela não tem sido relevante para a sociedade, porque as pessoas não têm entendido o que é ser igreja, muitas vezes. Elas não têm agido assim, adentrando as várias esferas da vida, levando a comunhão, a edificação, mas levando o evangelho de Cristo, né? Tocando em cada realidade, em cada... Eu creio que a gente volta um pouco para o que a gente comentou aqui agora, né? Essa relação, essa alma católica, essa relação dominical, essa expressão utilitária da fé que está presente na igreja e que faz com que o cristianismo, uma cosmovisão falida, na verdade, não seria uma cosmovisão cristã, se expressa especialmente numa celebração, numa reunião dominical que não, de fato, se espalha e se desenvolve no decorrer da semana, né? Se a fé cristã é um domingo, ela é uma fé muito pequena. Ela não tem tempo, ela não tem lugar, ela se expressa na existência. Ela se expressa onde você está. Então, eu não sei se a igreja, enquanto igreja, falha,
mas eu creio que os indivíduos que a representam, por ter essa relação utilitária com a fé, e quando eu falo utilitária aqui, é bom definir, eu falo especialmente dessa relação de uso, daquilo que é útil e daquilo que de alguma forma vai me dar prazer na fé no meu dia a dia. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, que vai me fazer evitar determinadas tensões do dia a dia por ser cristão. Porque é mais fácil eliminar a tensão eliminando a fé. Não sei se me faço claro. Mas em determinadas circunstâncias é mais fácil negligenciar ou ignorar a fé que é presente para eliminar a tensão que eu estou me relacionando. Então um jovem universitário, por exemplo, ele vai ter que lidar com isso na faculdade dele. Ele vai ter que lidar com isso talvez nos muitos desafios intelectuais que ele vai ter, nos muitos desafios morais que ele vai ter, desafios que não são só dele, desafio que está ali de todo mundo. Ele não é um ser especial por causa disso. Ele só tem respostas diferentes. Exatamente. Né? Ele precisa deixar claro isso. E aí, o que ele não pode fazer é negociar essas respostas. Porque quando ele negocia essas respostas e diz, eu prefiro abrir mão dessas respostas para abrir mão dessa tensão, é que ele tem essa dicotomia. Aqui eu posso acreditar nisso tudo, mas no domingo eu viro uma chavinha e no domingo eu acredito nessas coisas aqui. Durante a semana, eu acredito no que estão falando. Eu acredito naquele ensino que está sendo colocado ali. Esse jovem ele precisa se conscientizar. Ele precisa aceitar a realidade do mundo que ele está vivendo. Isso não significa mudar nenhuma das verdades eternas que ele acredita. Mas ele precisa entender que ele está num mundo que é muito plural. Ele está num ocidente na verdade, não é nem um ocidente multicultural, ele está num ocidente que está pagando o preço dos pressupostos multiculturais que ele adotou. E ele precisa entender que ele está num ambiente de múltiplas cosmovisões. Então ele precisa reconhecer a diversidade ao tempo em que ele afirma a verdade. A gente precisa voltar, e o Jay Carson tem um livro muito bom escrito sobre isso, A Intolerância da Tolerância. Ele precisa voltar ao significado original de tolerância. Ele precisa lidar com a tensão. Ele não precisa eliminar a tensão. E a gente está num país que elimina a tensão. E elimina a tensão, às vezes, até na forma de lei. Não tirar esse jovem de lá, né? Não acreditar que em algum momento a gente pode excluir ele de um ambiente que ele não tem como ser excluído, porque ele existe nesse ambiente, né? Então ele vai ter que ler essas múltiplas cosmovisões, ele vai ter que responder a elas pela lente da cosmovisão cristã. Agora é muito perigoso essa expressão que nós usamos aqui, a igreja falha. A igreja nunca falha. Porque como a gente disse, da mesma maneira que não há como construir uma cosmovisão cristã, a cosmovisão cristã já está lá, não há como nós diminuirmos ou como levarmos à falência conceitos que são eternos e que têm segurança no divino, têm segurança no sacrifício de Cristo. Né? A igreja foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Nenhuma ação que a gente tome que seja equivocada em relação à igreja pode destruir o que ela é como igreja. Na verdade, essa representação que nós praticamos como indivíduos salvos, regenerados, é que de alguma maneira ela é equivocada. Nunca a igreja. Nunca a igreja como corpo de Cristo. Mas as manifestações dos indivíduos partícipes da igreja é que às vezes são equivocadas. Mas eu acho que a grande questão que o Nathanael está falando, muito interessante, é esse desejo, parece que nós temos, que é o desejo da dicotomia, de excluir as pessoas de um ambiente que é impossível excluí-las. Elas não podem sair de lá. Elas nunca vão sair de lá, porque esse é o ambiente da vida, é o espaço da vida. Nós não temos como sair do espaço da existência. A questão é como nós lemos a existência e como nós denunciamos a existência e como nós propomos novas leituras às múltiplas leituras de existência que temos. Nós temos que propor uma leitura que é a leitura de Jesus Cristo, e quando fazemos isso, nós abraçamos a cosmovisão cristã, praticamos ela e transformamos a realidade, porque não há como Jesus Cristo invadir a realidade não ser transformada. O Jonas fala isso quando ele está ali reagindo em um vídeo da Docs. Ele fala que a igreja deveria preparar os jovens, né, para serem bons estudantes universitários, para que a cosmovisão deles deixasse claro o que eles pensassem e interagissem com a vida como um todo, né? Não só investir no missionário, não só investir no pastor, mas no jovem que quer seguir uma carreira profissional, né? Estamos longe disso, mas isso é necessário, né? Sim. Talvez isso fosse, de alguma maneira, essa redescoberta do conceito do ser igreja, né? De praticar
essa cosmovisão cristã, certamente. Eu vi esse vídeo dele falando e eu concordo plenamente. Nós precisávamos fazer mais isso. E David, a gente, na verdade, chega a ser engraçado, né? Mas a gente dá uma volta inteira e a gente fala tudo isso que a gente está falando, e preparar o jovem, o que o jovem tem que fazer, o que tem que ser e tal. Mas no fim das contas a gente está falando de uma única coisa. A gente está falando de discipulado. Sabe? Então é fazer discípulos, é discipular, é estar junto. É uma expressão da igreja. É isso, entende? Não é nenhuma descoberta impressionante. Voltando àquele conceito lá do início, qual é a visão cristã? É a mente de Cristo em nós. Essa mente de Cristo, ela é expressada, é assim que Jesus nos mandou fazer, no fazer discípulos. Então, o discipulado é essencial. A gente não pode, embora existam muitas formas desse discipulado acontecer, mas a gente não pode acreditar que um sermão de 40 minutos no domingo à noite, muitas vezes comunicado de uma forma, tristemente dizer isso, mas muitas vezes ineficiente, e com aplicações que não tangem a realidade daquela pessoa, vai resolver o problema. Vai moldar enquanto discípulo. E com intencionalidades, muitas vezes, que não são a de fazer discípulos, né? São a de fazer, talvez, seguidores de alguma outra ideia, que às vezes tem a ver com a instituição, com a igreja local, com um projeto local de igreja, de uma cultura que nem sempre tem a ver com a intencionalidade de fazer pessoas amarem mais a Jesus, a ponto de que aonde elas estejam, esse amor seja percebido, né? Essa vida em Cristo e por Cristo seja percebida. Acho que isso é relevante demais. Então, pessoal, a gente fica aqui, a gente agradece muito aos dois que proporcionaram esse bate-papo aí, muito bom. E usando uma terminologia que o Joel usou no nosso outro vídeo sobre cosmovisão, gravado na Joy, cosmovisão, se resumindo assim, se um jovem quiser entender, é amar Cristo de ponta a ponta. Então, fica aí pra vocês. Valeu.